Bom, então eu estou aqui para apresentar a proposta de trabalho de programação para computadores. E a proposta do nosso trabalho era basicamente programar um jogo em C. E esse jogo seria nada mais nada menos do que Blackjack. Eu vou dar uma leve introdução aqui do que seria Blackjack, né, para a gente poder se situar. Mas Blackjack é um jogo de cartas e ele é um jogo extremamente fácil. Então, para o jogador ganhar o jogo, ele precisa marcar próximo de 21 pontos. E quem marcar mais próximo de 21 pontos sempre vai acabar ganhando. E Blackjack também pode ser chamado de 21, né? Bom, e algumas falas rápidas assim de como mais ou menos funciona o jogo é que as cartas elas são numeradas de 2 a 10 e os ases eles podem valer tanto 1 ponto quanto 10 pontos. Então, tipo, se você tiver um as no seu baralho, ele pode, né, ali tanto valer como 1 ou valer como 10, né? Depende do que você quer ali no seu jogo, do que você precisa. E basicamente você chega lá na mesa e um dealer ele distribui as cartas para você. E o dealer ele também joga, né, nesse jogo, né? Tanto que quando o jogador pede uma carta, é distribuído tanto uma carta pro jogador quanto pro dealer, né? E é só, né, eu tô aqui só para dar uma fala mesmo rápida do que é o jogo. E agora a gente vai pro código. Então, basicamente, a gente começa apresentando a main. A main, ela vai todas as bibliotecas e ela vai a função principal, né, que vai iniciar o baralho ali, que vai embaralhar, que vai imprimir o baralho. E todas essas funções, né, elas estão dentro de um outro arquivo, que seria o arquivo que eu nomeei como libc. E dentro, então, desse libc, a gente tem estruturas, a gente tem funções, e cada uma dessas funções servem para, então, compor o jogo. Bom, então, basicamente, a gente começa com uma struct chamada carta, que ela basicamente é uma estrutura de cartas, né, que contém valor e naipe. E logo depois a gente tem uma struct de mão, né, que ela serve para representar os jogadores. E também, logo após, foi criado, então, uma variável chamada BS, que serve mais para controlar as cartas mesmo. E depois, no caso, foi criado um getter, né, para enxergar essa variável BS. Bom, e basicamente no iniciar o baralho, então, a gente tem uma função de popular um vetor, né, porque esse vetor ele não tem nenhuma informação. E a gente tem aqui, então, a função de popular e inicializar esse vetor. Ele agrega ali vetores e informações dentro da função. A função de imprimir o baralho, eu fiz ela mais com o intuito de testar se a função anterior, que era a função de inicializar o baralho, né, estava funcionando. Então, ela estava mais ali com o intuito mesmo de mostrar que ali os naipes e o número das cartas. E ela foi mais para teste mesmo, né? Ela não teve outra função assim a não ser esta, né? No caso, ela teve essa funcionalidade mesmo de quando eu desenvolver o jogo, ver se a outra função estava executando da maneira que eu queria que ela executasse. E depois, então, a gente tem a função embaralhar, que ela serve com esse único intuito aí de embaralhar as cartas, né? Tipo, todas as cartas, elas vêm em sequência e essa função vai lá e embaralha ela, né? Para quando forem distribuídas as cartas, elas serem distribuídas de forma, né, aleatória, por assim se dizer. Bom, e depois, então, foi criada uma função para salvar o baralho, que ele basicamente ele pega o vetor desse baralho e ele salva em um arquivo. E depois, então, foi criada a função de carregar o baralho, né, que ele vai pegar e ele vai carregar aquele arquivo que contém aquelas informações e ele vai popular, então, o vetor com, né, ele vai popular o vetor do baralho com essas informações que contém no arquivo carregado. E claro que depois a gente então tem a função, né, de iniciar jogadores. E essa função
de iniciar jogadores, ela funciona com uma alocação dinâmica, né? Para criar um vetor de jogadores, né? Ela ali cria um ponteiro auxiliar para saber o início desse vetor. E aí ele, com a aritmética de ponteiros, ele acaba populando e também distribuindo 2 cartas para o jogador e para a mesa também. E a função de imprimir jogadores, ela é uma função mais para auxiliar mesmo o desenvolvimento, né? O programador vai estar vendo o código ali e ele vai ver se os jogadores estão, né, no caso, recebendo as cartas e, enfim, se está tudo funcionando direitinho. E eu também fiz um outro arquivo, né, que se chama lib.h, serve para reunir todos os headers, né, por exemplo, iniciar baralho, imprimir baralho, embaralhar, imprimir carta, enfim. Bom, basicamente eu queria então falar que o jogo ele não está completo por questões de que de 4 integrantes apenas eu fui a restante do time, né? E acontece, são coisas que acontecem e eu acabei tendo que me virar aqui o mais rápido possível para bolar isso e tentar pelo menos entregar alguma coisa. Então, agradeço aí ao professor Marilton, né, pelas aulas, enfim, por tudo aí, pela oportunidade, e é isso.